Houve um tempo em que o rei da França era tão poderoso que ele se sentia no direito divino ao trono. E para uma pessoa que tem esse tipo de pensamento, de ideologia, ele resolveu construir um palácio para si e para sua dinastia, recém-chegada. Praticamente 80 anos. Mas é claro que para uma dinastia 80 anos é apenas um bebezinho, né? Então, Luís XIV pertencia à casa dos Bourbons. E o palácio seria o Palácio de Versalhes. Mas Versalhes não era qualquer palácio. Ele foi construído sobre um pântano. Era justamente para mostrar aos cortesãos da época e os príncipes europeus vizinhos como brilhava o rei da França e como a natureza se submetia ao Rei Sol. Ficou interessado? Então vem comigo que eu te conto mais um pouquinho. Vamos lá? Solta a vinheta. O Palácio de Versalhes, que em francês se diz Château de Versailles, é um castelo real localizado na cidade de Versalhes, que era uma aldeia rural na época de sua construção, mas hoje em dia faz parte dos subúrbios de Paris. É um dos pontos turísticos mais visitados da França. Recebe em média 8 milhões de turistas por ano e fica muito próximo à estação de metrô. Em 1682, quando Luís XIV se mudou de Paris e definiu Versalhes como a nova capital da França. Tudo isso durou até a família real ser forçada a voltar à capital em 1789, durante a Revolução Francesa. A corte de Versalhes foi a capital do poder do antigo regime na França. Em 1660, os conselheiros de Luís XIV que governaram a França durante a minoridade do rei procuraram um local próximo de Paris, mas suficientemente afastado dos tumultos e doenças da cidade aglomerada de pessoas. Paris se desenvolveu e criou sua identidade nas desordens da Guerra Civil entre facções rivais aristocratas chamada a Fronda. O rei queria se estabelecer em um local onde pudesse controlar e centralizar completamente o governo da França. Resolveu estabilizar seu projeto no pavilhão de caça de Versalhes, construído na época pelo seu pai, Luís XIII, e ao longo das décadas expandiu até torná-lo o mais elegante palácio do mundo, ditando moda e costumes da época. Versalhes é famoso não só pelo palácio em si, mas como símbolo da monarquia absoluta, onde Luís XIV sustentou até a sua morte em 1715. Considerado por especialistas um dos maiores do mundo, o chateau possui 2.153 janelas, 352 chaminés, 700 quartos, 67 escadas, 1.250 lareiras e 700 hectares de jardim gramado. Incumbido da árdua tarefa de transformar o que foi o pavilhão de caça de Luís XIII no mais suntuoso palácio europeu, o arquiteto Louis Levaux reuniu centenas de trabalhadores e começou a construir um novo edifício em volta do já existente. Foram assim realizadas sucessivas ampliações, apartamentos da família real, cozinhas e estábulos. Esse conjunto foi conhecido como Pátio Real. Louis Levaux foi o arquiteto de ministro das Finanças de Luís XIII, Nicolas Fouquet. Fouquet construiu às custas do Tesouro Real um palácio tão suntuoso que o rei se sentiu ultrajado e confiscou todos os bens e condenou Fouquet à prisão perpétua. Levaux não concluiu as obras em Versalhes e após sua morte contratou-se o pupilo de Levaux, o arquiteto chamado François d'Orbert, mas protegido por Madame de Montespan, foi Júlio Ardoin Mansart, que se tornou em 1678 o arquiteto responsável por dar continuidade ao projeto de expansão do palácio. Foi o próprio Mansart quem construiu o Grand Trianon, onde Luís XIV passava momentos mais privados com suas amantes, e as alas norte e sul do palácio, a Capela Real, concluída em 1710, e a famosa Galeria dos Espelhos, que trata-se de uma sala com 73 metros de comprimento, 12,30 de altura e iluminada por 17 janelas que têm em sua frente espelhos que na época custavam uma fortuna, onde estes se refletem à vista dos jardins, além dos revestimentos em mármore, ouro, bronze e pinturas do pintor e decorador Charles Lebrun. Após a morte de Luís XIV, em 1715, seu sucessor, o rei Luís XV, na época com 5 anos de idade,
passava por um período de regência sobre a corte do governo ilegítimo de Luís XIV, o Duque de Orleans. Regressaram a Paris. Em maio de 1717, durante a sua visita à França, o czar russo Pedro o Grande permaneceu no Grand Trianon. A sua permanência em Versalhes foi utilizada para observar e estudar o palácio e os jardins, que mais tarde seriam usados como uma fonte de inspiração quando construiu o Peterhof, nos arredores de São Petersburgo. Depois do reinado de esbanjamento de Luís XIV, não havia mais tantos recursos para a ostentação e os tempos mudaram. Deixaram de lado as decorações pesadas e ostensivas do barroco, com mármores, brocado e ouro em excesso, e deram lugar a ambientes alegres e leves do rococó francês. Incentivado por Madame de Pompadour, o arquiteto Gabriel construiu o Petit Trianon. Porém, a Marquesa de Pompadour não veria seu projeto finalizado. Em 1764, Madame de Pompadour morre de tuberculose, e uma nova figura ocupa o pequeno palácio, a Madame de Barry. Uma ópera em Versalhes fez muita falta na época de Luís XIV, pois o palácio queria e necessitava de um teatro permanente. Antes da construção da l'Opéra, foram construídos teatros temporários tanto nos jardins como no palácio, onde eram realizadas ao ar livre, mas com o excesso de guerras e esbanjamento em demasia, acabou adiando para seu sucessor. Durante as bodas do Delfim, futuro Luís XVI com sua esposa austríaca, Maria Antonieta, em 1710, Luís XV concluiu a ópera em Versalhes. Os jardins mantiveram-se praticamente inalterados desde o tempo de Luís XIV. A concepção visual foi toda concebida pelo jardineiro André Lenotre. A realização da fonte Neptune foi a construção mais importante de Luís XV feita nos jardins. Para o fim de seu reinado, Luís XV, sob a recomendação de Anne-Jacques Gabriel, começou a remodelar as fachadas do pátio do palácio, com o objetivo de reformar a entrada do palácio com fachadas clássicas. Luís XV começou um projeto que teve continuidade durante o reinado de Luís XVI, mas que só viu a sua conclusão no século XX. Muitas obras no reinado de Luís XIV em Versalhes foram, em grande parte, concluídas pelo rei Luís XV, seu sucessor. Pouco depois de sua coroação, Luís XVI ordenou a replantação completa dos jardins e do parque, com a intenção de transformar os jardins à francesa num jardim à inglesa, estilo que se tornou popular durante o final do século XVIII. No palácio, a biblioteca e o salão du jeu, no Petit Appartement de Roy, juntamente com a decoração do Petit Appartement de la Reine, de Maria Antonieta, são os melhores exemplos do estilo Luís XVI. Para o conforto e privacidade da rainha, foram erguidos ainda pavilhões independentes nos jardins, um grupo de estruturas conhecidos como os Domínios de Maria Antonieta. Maria Antonieta gostava do estilo rústico, pelo menos a sua versão real. Então foram criados artificialmente uma fazenda para a rainha, e os cortesãos hipócritas se maravilhavam, e muitos cortesãos diziam que o peixe tinha gosto de lama. Não era para tanto, Versalhes foi construído em cima de um pântano. Em 1837, o rei Luís Filipe de Orleans tornou o palácio em museu, contando as histórias da França, da Idade Média até o século XIX, personificando todas as glórias e conquistas da França. Olá, eu sou o Pablo Andrade, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se gostou do canal, deixa seu like, se inscreve e até a próxima. Tchau, tchau!